que neste momento, neste ambiente preparado e abençoado, possamos elevar os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus, entrando em harmonia com o seu divino amor, para que possamos absorver melhor o conteúdo de seus ensinamentos e assim possamos também vivenciar tudo o que ele nos deixou. Que possamos ser pessoas melhores, trabalhadores do bem, que possamos semear o bem, o amor, em todos os cantinhos por onde passarmos, deixando as nossas sementes, as nossas boas vibrações e atitudes. Agradecemos a todos os presentes, encarnados e desencarnados, e aos benfeitores desta bendita casa, deste bendito pronto-socorro. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Boa noite. Oi? Quero ver eu acertar. Essa aqui? A de cima. Tá claro ainda? Então vamos lá, dando sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje a questão 165. 175, desculpe. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí, como em qualquer planeta. Então, se nós alcançarmos todos os nossos objetivos aqui no planeta Terra, não há necessidade de voltarmos para cá, a menos que seja em missão. Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Ou seja, viver só lá no mundo espiritual. E eles dizem, não. Estacionar-se-ia e o que se quer é caminhar para Deus. Então a nossa jornada é enquanto encarnados. Comentário de Miramês. Não há vantagens para o espírito em permanecer na Terra se ela não lhe oferecer meios compatíveis com a sua evolução espiritual. Então, seja essa evolução espiritual um pouquinho mais avançada ou estacionado ali, não avancei muito, então não há vantagem. Então, se eu sou um espírito um pouco melhor, eu vou ser destinado a um mundo um pouco mais avançado. Se eu não souber aproveitar as benesses do planeta Terra, eu vou ter que voltar um pouquinho ali, descer um planetinha. Então vai depender do meu estágio evolutivo. Às vezes, o interesse da alma em ficar vivendo na Terra está sob a inspiração de sentimentos inferiores. Então, às vezes, eu até posso ter condição, mas eu sou tão apegada, tão egoísta que eu quero ficar aqui mesmo. Mantendo o amor próprio, o egoísmo e a vaidade. Nada de interesse universal que o leva à evolução. Então, às vezes, eu posso ter condições, mas o apego é tanto que eu não quero ir. Isso pode acontecer. A maior vantagem para o espírito é a de crescer, moral e intelectualmente. Seja onde for, a casa é uma só, a casa de Deus. Então não importa em que planeta eu esteja, em que mundo eu esteja habitando. Todos os mundos habitáveis e habitados são a casa de Deus. Então, seja um mundo superior ou inferior, é a casa de Deus. Agora a gente pensa muito nisso, né?
Antigamente tinha um sonho de viver na América do Norte, nos Estados Unidos. Parecia que todo mundo queria migrar para lá, né? Como se fosse maravilhoso, como se a vida estivesse terminada. E a gente sabe que Não tem erro, né? Mas sim, havia esse pensamento, assim, né, de morar lá, porque achava-se que lá tinha as melhores condições. agora é claro aqui, né? O mundo quer. Muita gente que era cidadania Italiano. para morar lá. E se fosse uma coisa Que não vai. na Itália, O país é melhor. Como se não houvesse problemas em outros países, né? Só no Brasil. Caí aqui de paraquedas. Deus errou. Era comum, sim. Afirmam algumas pessoas que sua atual reencarnação é a última na Terra e não desejam mais a ela voltar. Já escutei isso um monte de vezes. Nossa, essa é a última. Nunca mais volto aqui. Esta afirmativa traduz o desejo de mostrar aos companheiros uma suposta elevação espiritual. Então, eu digo que aqui é meu último estágio, porque eu sou um espírito elevado. Então, agora eu mereço. Sou evoluído. Lê do engano, né? Muitos apontam mundos inferiores para ir, querendo sempre ascender a planetas superiores, esquecendo-se de que ninguém engana a verdade. Eu acho que esse aqui é um pouquinho pior, né? Fala assim, eu não mereço, né, um mundo melhor. Eu vou descer, vou para o mundo inferior. Mas lá no fundinho, achando que está enganando, imagina, eu quero ir para um planetinha melhor. Nós iremos para onde nós tivermos que ir. Outras pessoas que aceitam a reencarnação dizem que foram essas ou aquelas personalidades que se destacaram no mundo pelos seus grandes feitos. Esse é maravilhoso, né? Eu fui a rainha, uma princesa, sempre alguém importante. Mas olha que não, quer ver, quando eu voltei para cá, encontrei uma amiga da adolescência e trabalhamos juntas na evangelização infantil. E a gente tinha o hábito de falar assim, não foi boa coisa, tenho certeza. E a gente sempre falava. E a gente se intitulava assim, com umas personalidades não muito nobres. Não muito nobres. E os anos passados, cada uma seguiu o seu caminho. Final do ano passado, nos reencontramos. E batendo papo ali, e contando como que está sendo a jornada de cada uma, ela virou para mim e falou assim, olha, eu ainda tenho aquele pezinho naquela encarnação que eu comentei com você, mas eu acho que eu já melhorei um tiquinho. Eu falei, eu consegui dar um passinho de formiga para frente. Aí ela olhou para mim e eu olhei para ela, a gente está um pouquinho melhor, né? Não tá. Ou seja, eu já assumi que não fui princesa, não fui rainha, nada disso. Quase nunca ouvimos alguém dizer que foi um pária, um mendigo, um escravo, um ladrão, um assassino, um maníaco sexual. Ninguém nunca foi nada disso, hein? Aceitam, nesse caso, a reencarnação, para mostrarem a vaidade e o orgulho. Torcem a verdade, aceitando a inverdade. Ou seja, só fui coisa boa. Então, alguma coisa a gente foi, né? Porque basta prestarmos atenção em quem nós somos, o que nós vibramos, o que falamos, o que sentimos, como agimos, que dá para ter uma ideia do que a gente foi anteriormente. Dá para saber. Consideramos uma felicidade os espíritos herdarem a Terra e nela permanecerem, como oportunidade sagrada de consolidar o bem dentro da alma. A melhor vantagem para a alma é a autoeducação em todos os sentidos.
é o aprimoramento constante, é compreender o sentido do Evangelho como força educadora de todas as criaturas. Então, graças a Deus que estamos no planeta Terra. Tem gente, muitas pessoas dizem assim, eu estou no planeta errado, não deveria estar aqui, porque eu sou uma pessoa assim, 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 eu mereço coisa melhor. Mas graças a Deus que estamos aqui. Eu acho que nós somos privilegiados, encarnados no Brasil. Onde muitos dizem que, né, que não tá bom. Já pensou lá nos países de guerra, quantas destruição? Eu fico vendo aquelas coisas morando na mente, aquelas coisas. Falo, gente, quanto vai demorar para reconstruir? Fora os desencarnes, né? Das pessoas, aqui no Brasil, a gente vê, graças a Deus, tem outro tipo de violência. Mas não como aqueles, né? E nós somos um país que não parece. As pessoas interpretam o clima, o fato de nós andarmos roupas mais curtas, digamos assim, como se nós estivéssemos um país extremamente pouco rígido. Mas o Brasil é extremamente rígido. Usar droga é crime, dirigir apenas depois de 18 anos, eutanásia É crime. pena de morte é crime. O Aborto é crime. E seguem os princípios do. Nós estamos num país que segue. Em vários outros países, eu não conheço um país da América que tenha tanta rigidez Quanto o nosso. Tanto é que o Código Penal brasileiro é baseado no Código Penal alemão. Nossa, estamos num país rígido, mas não parece. Parece porque a gente dança, Porque nós somos festivos, né? Somos julgados pela aparência. Não deve interessar ao espírito encarnado saber o que foi antes ou o que será depois. Antes, o seu maior interesse deve ser mudar para melhor. Então, pouco importa para mim, Ana Paula encarnada, quem eu fui na encarnação passada ou o que eu virei a ser na próxima. Não tem utilidade. O que importa é o que eu estou fazendo agora, hoje. Se eu estou melhorando, se eu estou progredindo, se eu estou ajudando o próximo. Os erros que eu cometi lá atrás, eu não preciso ficar relembrando o tempo todo. Eu preciso trabalhar com eles, melhorar, retificar, mas não preciso saber se eu fui isso ou aquilo para poder fazer a mudança. Por isso que tem um esquecimento, né, quando a gente reencarna. Por isso que nós esquecemos. Tem que lembrar o que foi. Não é necessário. Não, eu preciso saber, Fazer mal até pode causar perturbação. é o que eu faço melhor agora. É o que importa. Essa encarnação. Até porque quando eu desencarnar, eu vou poder voltar ali, vai ser mostrado o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que precisa ser ajustado, mas aqui encarnada não tem serventia alguma. Se acredita ter sido uma grande personalidade, de honestidade inatacável, e nesta existência trama desonestidade, coloca em descrédito a lei, fazendo alguns acreditarem que existe a regressão, absurdo dos absurdos. Então, seria retroceder. Então, numa encarnação eu fui uma pessoa muito boa, muito reta. Nessa eu sou desonesta. Nessa eu espalho calúnia, inverdade. Como, né? Eu regredi? Não dá certo. Cada espírito deve ser o que é e procurar melhorar todos os dias. Mas enquanto criticar os outros, enquanto vir o mal somente nos seus irmãos em caminho, não passa de um simples ser que pensa, mas não entende ainda os dons que recebeu de Deus para a própria felicidade. Então, os meios de aprimoramento. Eu achei, particularmente, tá? Eu achei um pouco pesado ele falar isso aqui.
né? Que nós não passamos apenas de seres pensantes. Eu achei um pouquinho assim. Eu posso ser, assim, um ser que está equivocado, enganado, mas parece que ele reduziu uma coisa... Está dizendo o seguinte, procurar melhorar todos os dias. Sim. Porque senão é exatamente isso. Uma pessoa que simplesmente pensa. Não, eu entendi a mensagem dele, é que eu achei um pouco forte, eu achei. Não deves esquecer de orar e vigiar, para não caíres em outras tentações, disse o Senhor. Estamos sempre caindo nas tentações, até aprendermos a necessidade do bem e do amor, vibrando em nossas vidas permanentemente. Então, é óbvio, né? Aqui, nessa atual encarnação que eu estou, eu já caí ao longo do caminho muitas vezes, cairei mais um tanto, enquanto eu não aprender a lição. E aí ela vai sendo repetida, ela vai sendo apresentada de diversas maneiras, mas com o mesmo propósito, o meu aprimoramento, a minha evolução. O homem é o que é perda de tempo mostrar o que ainda não alcançou. E o cristão não pode dizer que não aprendeu, pois o Evangelho de Jesus está sendo disseminado em muitas dimensões, para todos os que desejam melhorar. Ou seja, nós não temos desculpa por falar que não tem conhecimento, que não sabe, não tem desculpa. Também o Espírito não pode encobrir o conhecimento que lhe chega pela força da doutrina dos Espíritos, exemplificado por alguns como sendo o Evangelho vivo, na vivência dos que conheceram a verdade. Então, menos ainda para nós, né? Conhecimento nós já temos. E só insistimos no caminho errado por vontade própria. Esqueçamos as grandes vidas, a não ser para copiá-las pela força do exemplo, não querendo ser o que ainda não podemos atingir. A humanidade é a condição poderosa na vida de quem deseja subir com honestidade espiritual. Então, assim, ficar pensando no que eu fui, eu deixei de ser, não me ajuda em nada. Mas eu posso, sim, mirar nos exemplos de pessoas que já passaram por aqui e me esforçar para fazer o melhor que eu posso. Então, seguir os exemplos de Divaldo, Chico, Irmã Dulce, e entre tantos outros. Agora, falar que eu vou ser como Chico foi, jamais. Não tem como ser igualzinho a ele. Mas copiar os exemplos, sim. A questão 176. Depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste sem que jamais aí tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se em outro. Então, esse intercâmbio entre mundos é possível. E isso acontece sempre. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Muitos, e em graus diversos de adiantamento. Então, muitos estão aqui pela primeira vez, mais adiantados ou menos adiantados. Essa aqui é interessante. Pode-se reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra? Nenhuma utilidade teria isso. Pra quê? Ele foi assim, direto, que é para cortar, para não perguntar mais nada. Escolas diferentes. Os mundos são escolas diferentes, porém ensinando a mesma lição de amor e movimentando as criaturas para o mesmo conhecimento da verdade. Espíritos que viveram na Terra podem continuar a viver reencarnados em outros mundos,
desde quando precisem das lições ali ministradas. Da mesma forma, espíritos que viveram em outros mundos poderão viver na Terra, aprendendo algo que ainda não podem assimilar em outras pátrias do universo, ou como emissários de Deus, destinados a ensinarem o que aprenderam em outras escolas universais. A criação de Deus a ele pertence, e a ordem é fraternidade entre os filhos do seu coração. Então, o caso de Capela, né, que vieram para cá, foram exilados? Foram. Mas tinham também a missão de fazer com que a nossa humanidade avançasse. Então, tinha um propósito. E assim é o que vai acontecer também com muitos que estão aqui no planeta Terra, que ou irão para um planeta melhor, ou para um planeta não tão melhor, como disse na semana passada. Vai depender. Mas isso aqui é lindo, né? A fraternidade. Ou seja, os mundos e os habitantes desses mundos são solidários entre si. Existem espíritos que começaram seu crescimento neste planeta. Outros estão chegando nele agora, enquanto outros mais já saíram dele para diversas experiências. As vivências dos filhos de Deus são incontáveis em todos os mundos habitados. São trocas de noções sobre a vida, e essa troca incessante é inspirada pelo amor, capaz de despertar o sentimento de irmandade em todas as criaturas. Devemos reconhecer que somente a convivência entre os espíritos os capacitam para a verdadeira amizade, tornando mais fácil o amor a Deus e ao próximo. Ou seja, da mesma maneira que nós mudamos de cidade, de estado, de país, trocamos de mundo e nessa troca trocamos experiências. Eles aprendem e nós aprendemos também. Existem espíritos que começaram o seu crescimento desde o caminho. Estamos aqui no mundo. Começaram o seu crescimento. Eles nasceram simples e Ignorantes aqui. E vão passar toda a evolução que nós já Passamos. já estamos aqui. Há muito tempo. Há muito tempo. Da mesma maneira que muitos que aqui já estiveram, já não estão mais aqui no planeta Terra. Então, assim, esse intercâmbio acontece de forma natural. Muitos desejam saber como conhecer o espírito que está neste globo pela primeira vez e quais os indícios pelos quais poderemos perceber o espírito que tem como morada desde o seu princípio. Como foi respondido ao codificador do Espiritismo, esse assunto não leva a nada e não devemos perder tempo com assuntos mortos, pois temos muito que aprender acerca da vida, dos meios que nos levam ao progresso e à fé, a alegria pura e a nossa própria libertação. Então, se é a primeira, se é a segunda, se será a última, pouco importa. O que importa é o que esse espírito está aprendendo, o que nós estamos aprendendo e o que nós vamos levar. Já pensou? Tem gente que fala assim, deve ter uma manchinha, uma marquinha. Não tem. Precisamos, acima de muitas coisas, saber perguntar aos nossos mestres, que eles tenham o prazer de nos responder educando-nos. Então, quando você vai tentar falar com o seu mentor, com o seu anjo da guarda, não fazer perguntas tolas, pueris, porque eles não vão se dar ao trabalho de nos responder. Que as nossas perguntas, que os nossos questionamentos tenham fundamento, tenham propósito. Então,
perguntar para o meu mentor quem eu fui na última encarnação. Para nós, todos os minutos e segundos são aulas diferentes, que nos convidam ao aprendizado e ao aprimoramento espiritual. Perder tempo não pode ser condição do homem em Cristo. Se o espírito está na Terra, deve aproveitar as coisas da Terra, no que ela nos mostra de educativo. Então, assim, aqui é um grande educandário, e nós temos que estar atento às lições que nos são oferecidas, porque tempo aqui é precioso, e esse tempo, ele não volta. Então, se eu vacilar, eu não sei quando eu terei oportunidade de voltar, como eu vou voltar, e com certeza, o que me foi dado de oportunidade aqui, que não foi aproveitado, o grau de dificuldade vai ser um pouquinho maior. Não vai ser tão fácil assim. Então, que não percamos tempo. Onde que eu me parei? Ela é um grande educandário, onde o mestre dos mestres se encontra vigilante, atendendo a todos, mesmo que uns não reconheçam a luz do seu magnânimo coração. Então, às vezes eu acho que eu estou esquecida, abandonada, mas eu não estou. A proteção está sempre do meu lado, o tempo todo. É que eu, na minha invigilância, na minha imaturidade, acho que eu estou jogada ao léu, e não é assim. Estava ouvindo uma palestra do Haroldo, né? E ele falando, né, de todas essas crises que estão acontecendo no mundo, e as pessoas que estão revoltadas, dizendo que o mundo não tem mais jeito, que a humanidade não tem mais jeito. E aí ele disse assim, que nós esquecemos que o nosso planeta tem governador, e que essas questões cabem ao governador, porque só ele é que pode resolver. Eu, sozinha, não vou acabar com a guerra que está acontecendo. Eu, sozinha, não vou acabar com violência. E ele fala assim, que cada um tem que fazer o que cabe a si, dentro das suas possibilidades. E o que é muito grande, só cabe a Jesus Cristo. Então, assim, tem coisas que ele diz que a gente não tem que ficar se preocupando e maldizendo, porque nós temos um governador. Nós não estamos jogados. O Brasil tem Ismael tomando conta. Então, assim, o Brasil não está jogado. Fala assim, está acontecendo tudo isso porque Deus quer. Não, está acontecendo porque há uma necessidade para isso. Essa fomentação de violência, ela é providencial. Esses espíritos, eles precisam de oportunidade também. E esses espíritos, muitas vezes, nos mostram quem nós somos. Porque eles sinalizam o que nós temos de melhor e o que nós temos de pior. De pior, sim, porque nós estamos aqui, então ninguém aqui é anjo. Então tudo tem um propósito. Chegará um momento que isso vai cessar. Quando? Não sabemos. Mas eu preciso continuar fazendo o que me cabe. Quando os homens se prepararem na condição de alunos mais adiantados, Deus conceder-lhes-á, mesmo na carne, viagens em várias escolas espirituais e em mundos compatíveis com as suas necessidades, para a troca de experiências entre irmãos de diferentes mundos, diferentes na forma de vida, mas com os mesmos ideais de amor. Dessa relação surgirá a compreensão do valor da divindade, ainda pouco compreendida na atual situação espiritual. E isso de visitar colônias espirituais ou até outros mundos se dá durante o sono. Mas eu preciso estar preparada, eu preciso de um preparo prévio antes do sono. Eu preciso ter um dia produtivo, boas vibrações, estar sempre em comunhão com espíritos nobres, para que isso aqui seja possível. Porque se eu estou sempre atribulada,
sempre irritada, sempre de mau humor, não é um lugar mais elevado que eu vou visitar. Não é uma palestra edificante que eu vou ouvir numa colônia espiritual. Eu vou ir a lugares bem sombrios, porque tudo depende da maneira como eu vibro. Se eu estiver vibrando muito baixo, não tem como eu assistir uma palestra, não tem como eu ir ao mundo espiritual, ouvir uma orquestra, não tem como, eu vou ficar ali. Ou às vezes eu não consigo nem sair do meu quarto. Tamanho é o peso do meu espírito. Eu vou ficar ali, do ladinho da minha cama. Então é possível. E como saber? Às vezes, quando acordamos, a gente tem uma vaga lembrança. Eu acho que eu sonhei com tal coisa. Nós acordamos bem, nos sentindo bem, dispostos. E o contrário. Eu já levanto cansada, levanto mal-humorada, com dor no corpo inteiro. E aí eu vou falar que a culpa é do meu colchão, do meu travesseiro, do gatinho que dormiu na minha cama. Eu vou botar a culpa em alguém. Nunca em mim. Mas aí, para e pensa. Como que foi seu dia? Como tem sido os seus dias? E aí dá para saber. A casa do Pai é muito grande e Ele deseja que seus filhos possam conhecê-la e desfrutar de todas as regalias, porque a felicidade é para todos, desde quando a compreendam e saibam desfrutá-la, obedecendo às leis que a regulam na vigência da justiça e do amor. Às vezes nós achamos que aproveitar as regalias do planeta Terra é festa, churrasco, não que seja proibido, não é proibido não. É o excesso que não é legal. Excesso de bebida alcoólica, esbanjar em viagens. Eu estou aproveitando tudo que a Terra me oferece. E o seu lado espiritual, como é que tá? Como é que tá a sua moral? Tem tempo para pensar nisso não? Depois eu vejo. Quando eu tiver mais velho, dá para saber se vamos envelhecer? Se chegaremos aos 90, 92, 93? Será? Não sabemos. Encarnação nos diferentes mundos. Eu tô falando demais? Ninguém tá perguntando? Agora eu fiquei preocupada. 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar, faltou um R, que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Então, se eu estou aqui no planeta Terra e me oferece todas as condições, cumprir tudo o que eu precisava aqui, eu preciso voltar em outro mundo de prova e expiação só para conhecer? Não. Minha tarefa foi cumprida. Então, vamos dar um passo seguinte. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então, ora eu volto num corpo feminino, ora num corpo masculino, ora eu volto com muita saúde, ora eu volto com pouca saúde. Vai depender da minha necessidade. Em conhecimento, com menos conhecimento, mais limitado. Tem tudo isso. E para ocupar essas diferentes posições, eu não preciso sair do planeta onde eu estou. Ele já me dá essas condições. Então é aqui mesmo. Conquista da perfeição. A perfeição exige da alma incontáveis reencarnações em variados mundos, buscando aqui e ali condições para a verdadeira felicidade.
Para tanto, necessário se faz que o espírito se submeta à lei da reencarnação, lei essa que vigora em todos os mundos habitados. Então, todos os mundos, todo mundo reencarna, não é só aqui. Com o passar dos tempos, as próprias leis humanas deverão afirmar para os filhos da pátria a verdade da reencarnação. Isso deve ser exposto nos bancos escolares, onde se vê muitas vezes ensino que não condiz com a moral evangélica e nem corresponde à verdade. Então chegará um tempo que reencarnação será ensinado nas escolas tradicionais, não só em templos, em casas religiosas. E eu paro por aqui.